Eu tentei com que meus filhos não tivessem acesso aos eletrônicos o quanto eu pude. Eu falo para eles que faz bem brincar, sair um pouco da internet, sair um pouco de ficar assistindo só televisão. O de 8 anos, mesmo, se você der o controle na mão dele e deixar ele o dia inteiro, ele vai assistir YouTube o dia inteiro. Hoje eles estão com 12, 14 anos e eu não tenho mais controle do que eles acessam, de tempo de uso, do tempo de tela. Eu acho um caos. Eles pouco saem do celular hoje, poucos saem do eletrônico. Eu procuro mostrar para eles o que eu fiz, né, na minha infância, né, que não tinha internet. Mas eles não se interessam mesmo, porque eles dizem que é chato. Ai, meio é chato ficar brincando assim de correr, de não sei o que. As dores da Mônica e da Verônica são as mesmas de maior parte dos pais e mães no Brasil. Uma pesquisa feita pela Unilever ouviu mais de 1.000 pais e mães brasileiros e 97% disseram que a brincadeira mais frequente dos seus filhos é assistir TV ou vídeos. E segundo o Ibope, as crianças brasileiras passam em média mais de 5 horas e meia em frente à televisão por dia. Mas a prática de brincadeiras ao ar livre pode ser mais benéfica do que você pensa para a saúde física e principalmente mental das crianças. O primeiro benefício é o estímulo à descoberta, à curiosidade. A criança vira um verdadeiro cientista. Então, uma criança que vai andar, se movimentar num terreno irregular como o da natureza, sem a regularidade de um piso, por exemplo, né? Ela vai ter muito mais equilíbrio, vai fazer o exercício dela, vai ser muito mais funcional, vai ativar as diferentes musculaturas em busca de coordenação motora. Buscando incentivar esse contato, o jornalista americano Richard Lowy criou o Children and Nature Network, ou Rede Criança e Natureza. Até 2005 não tinha uma forma de falar sobre esse tema e ele tinha cobertura baixíssima, tinha pouca literatura sobre ele. Hoje, se você entra na rede Criança e Natureza, você vê que construímos uma coleção de mais de 1.400 estudos, número que cresce cada vez mais rápido. Todos esses estudos apontam que a conexão com a natureza é fundamental para o desenvolvimento das crianças. E para fortalecer o debate sobre o tema, o Richard criou o conceito de Nature Deficit Disorder, ou transtorno de déficit da natureza. Não é um diagnóstico médico, é uma forma de descrever a mudança que acontece nos últimos 40 anos, mas num ritmo acelerado, o afastamento das crianças do mundo da natureza. E nos últimos 20 anos, as pesquisas sobre o tema têm se intensificado e mostrado cada vez mais benefícios do contato entre criança e natureza. Ela vai trazer também benefícios no sentido do sono, porque a luz do dia, ela regulariza o sono, ela vai fazer a criança, especialmente se ela acorda de manhã cedo, vai fazer a criança ter sono numa hora adequada de noite, ela vê, ela tem contato direto com a luz. Isso também evita a miopia, que hoje em dia é uma epidemia no mundo inteiro. A miopia está aumentando não só por causa do excesso de tela, mas por causa da falta de luz do dia, que é o que regulariza, digamos assim, o comprimento, o crescimento do olho. Você tem uma boa visão. Ela vai trazer benefícios para a memória, para o aprendizado. A natureza também traz, como é um ambiente muito estimulante, no bom sentido, ela vai trazer mais foco. A criança presta atenção nas coisas, é um ambiente que, por um lado, ele é muito estimulante no sentido de harmônico e diferente, mas ele não é hiperestimulante como as telinhas. E a proximidade dessas telinhas hiperestimulantes faz um mal danado para o cérebro dos pequenos. A falta do contato com a natureza pode fazer com que o hormônio do estresse ele aumente e a criança seja uma criança mais agitada, seja uma criança mais opositora e seja uma criança que busque outras formas para recompensar isso, como computador, ao celular e as telas, que vão gerar na gente um sentimento de bem-estar, né, com excesso de dopamina, mas é uma dopamina muito rápida. Logo ela se esgota. Então, o efeito da natureza vai gerar um bem-estar que ele é durável, né, e que vai propiciar muito mais que esse cérebro se desenvolva de uma maneira bem mais saudável. A
Bárbara explica que, quando a criança entra em contato com a natureza, o cérebro dela produz serotonina e dopamina, hormônios que causam sensação de felicidade, e há uma baixa na produção de cortisol e adrenalina, diminuindo os níveis de estresse. Quando ela pratica uma atividade física, é produzida também a endorfina, e quando a brincadeira envolve outras crianças, a oxitocina que entra em ação, causando uma sensação de bem-estar ainda maior. E o benefício do contato é ainda maior em crianças que possuem transtornos mentais, como depressão, ansiedade e déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. A falta de movimento na criança e no adolescente, ela já caracteriza algum grau de depressão. Até em adolescentes a gente usa essa ferramenta para avaliar objetivamente a depressão, que é uma pulseira que você vê, se um adolescente não se move, então alguma coisa está errada. Estudos mostram que esse movimento pode até substituir o uso de remédios. Crianças que começaram a praticar mais atividades ao ar livre, mais atividades físicas ao ar livre, conseguiram diminuir o uso da Ritalina. Elas tiveram um aumento da massa cinzenta do córtex pré-frontal, que ele é responsável pelas nossas ações cognitivas, né? Que a gente, inteligência, então melhora a nossa capacidade de raciocínio, nossa capacidade de resolução de problemas. Mas apesar de todos esses benefícios, alguns pais acreditam que as brincadeiras na terra, na lama ou na areia podem causar infecções e doenças, mas não é bem assim. A gente sabe hoje que as bactérias do intestino, elas estimulam a imunidade. Ou seja, o conceito higienista se considerava que quanto menos bactéria, mais saudável. É o contrário, uma criança sem contato nenhum com bactérias, depois ela pode ter uma infecção muito mais grave. É como se ela não adquirisse uma imunidade. As recomendações para a família são basicamente, por exemplo, priorizar qualquer atividade de lazer e convívio social em espaços abertos, ao ar livre, e com elementos naturais, como grama, areia, terra, árvores e plantas, que pode interagir. Então, você pode programar aonde vai ser o aniversário do teu filho, é uma decisão, ou num parque ou num shopping. Outra coisa, sugerir incentivar que as escolas incluam atividades educativas ao ar livre dentro do programa curricular. O Colégio Santa Marcelina, em Belo Horizonte, promove esse contato dos alunos com a natureza o tempo todo. No jardim, eles têm uma horta completa e um bosque para brincadeiras e aprendizado. A cada semestre, uma turma participa de atividades no Parque do Brejinho, onde eles plantam árvores e aprendem sobre o meio ambiente. Esse tipo de atividade melhora o comportamento dos jovens nos ambientes estudantis. Desde os pequenos, na primeira infância, na educação infantil, só de olhar para eles brincando no parque ali, a gente já consegue perceber como essa criança ela fica mais alegre, ela fica mais calma, ela fica mais curiosa, ela tem essa sede de querer descobrir ali, né, o mundo em torno dela. Mas a missão de garantir que a criança tenha contato com a natureza não é só da escola e nem mesmo dos pais. O poder público precisa assegurar que as crianças e adolescentes possam ter acesso a um meio ambiente saudável. É o que diz um comentário publicado em 2023 na Convenção dos Direitos da Criança da ONU, criada em 1989. Esse objetivo está previsto também na Agenda 2030 da ONU, já que o ODS de número 11 prevê o acesso universal a espaços públicos verdes, principalmente a crianças, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. Mas nas grandes cidades brasileiras, esse acesso não é tão simples. São Paulo, por exemplo, a maior cidade do país, tem pouco mais de 4 metros quadrados de áreas verdes recreativas por habitante, o que é menos da metade do valor mínimo recomendado pela ONU de 12 metros quadrados. A questão da segurança nas ruas é outra que não está ao alcance dos pais e das mães. Eu não posso deixar meu filho ali brincando num parquinho onde ele vai ver usuário de droga, usuário de bebida alcoólica ali. Então, ninguém quer. E é preciso que a gente possa pensar que isso é uma questão de política pública e que é intersetorial, porque inclui a produção de segurança para que as famílias possam ocupar esse espaço público mesmo, né? Quando a gente coloca isso só na conta dos pais, os pais são medrosos, os pais são muito ocupados, o que a gente acaba produzindo é a culpabilização dos pais e com isso a gente deixa de discutir
o que a gente precisa discutir, fazendo a crítica política ao nosso jeito de habitar as cidades.